Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. E hoje temos aqui o prazer de receber o Fernando Ciaceiro, que vai falar sobre gamification. Games, né? Jogos, e é toda assim uma estrutura, uma parafernália toda eletrônica que tem aí, ajudando o mundo corporativo e as pessoas e escolas no seu processo de desenvolvimento. Então, Fernando, muito honrado com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Fernando, ele é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Neuroaprendizagem. Vou falar um pouquinho sobre ele, porque, afinal de contas, é uma autoridade nesse assunto. Graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Neuroaprendizagem, aplicada pela Sovesp, e também é livre docente em Nápoles, na Itália, e tem MBA em Recursos Humanos pela FIA, aqui da USP. Trabalha com o desenvolvimento de jogos para aprendizagem e games empresariais há mais de 14 anos. Possui experiência como professor de pós-graduação em Educação Lúdica na Universidade Veracruz e pós-graduação com enfoque em Estudos e Sistemas Dinâmicos na PUC, aqui em São Paulo. Na área de gestor de RH, com foco em seleção, treinamento e RH estratégico, já atuou na implementação de Balance Scorecarding e softwares, gestão em RH da PeopleSoft, bem como em empresas como o Grupo OESP, o Estado de São Paulo, Startup, BCP Comunicações, Claro. Ele é referência na área de treinamento e desenvolvimento de jogos para adultos. Criou a metodologia da bioaprendizagem, que abrange aceleração de aprendizagem e memória a longo prazo. Vai nos falar sobre isso. Só o próprio tema já desperta uma curiosidade, não é, Fernando? Uhum. E consolidou a metodologia de desenvolvimento fundamental em Human Dynamics, preferências humanas. Atualmente é sócio fundador da Inove Ação. Aí fala um pouco sobre a empresa. Eu gostaria que, ao invés de eu te apresentar aqui, que você começasse a falar um pouquinho sobre, primeiro, a sua atuação nesse segmento, o que significa gamification, o que significa toda essa estrutura que é moderna e atual, e depois falasse um pouco sobre a Inove Ação. Ok. Bom, eu vou falar olhando para lá, né? Eu acho que eu vou contar essa história juntando as duas partes. Eu vou te interromper, é um bate-papo, como todo mundo sabe, afinal de contas o programa Comunicação Executiva, ele tem esse objetivo, trazer sempre informações úteis, poderosas, para as pessoas que estão buscando novidades, querendo assim alguma coisa. Puxa vida, esse é um caminho para mim. Eu espero que muitos dos nossos internautas se sensibilizem. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Mesmo porque, talvez uma dica para você abordar em algum momento, muitas das profissões que nós temos hoje, daqui a pouco tempo elas vão deixar de existir. Uhum. E games, gamification é uma coisa nova, é uma coisa atual, atraindo toda essa moçada, essa juventude que está buscando assim uma coisa. Qual seria uma profissão do futuro? No meu entendimento, essa é uma profissão do presente e certamente do futuro. Não sei se você compartilha desse mesmo pensamento. Sim. Bom, eu comecei a me interessar muito por isso, um pouco no passado e depois hoje é o meu presente. Quando eu trabalhava, fiz a startup da BCP Telecomunicações e em determinado momento, como em todo grande startup, você precisa acelerar muito a aprendizagem das pessoas, né? Você precisa fazer com que as pessoas estejam treinadas, que elas entrem jogando de uma forma mais rápida. E eu percebia que por mais que eu tivesse na época recursos para contratar, enfim, para ter uns bons treinamentos, eu tinha a impressão que as pessoas saíam pela porta, principalmente a área de vendas, call center, que era o nosso grande público na época, e não conseguiam absorver realmente todo aquele conhecimento. Tinha um campo magnético na porta, elas esqueciam tudo que elas aprendiam no treinamento e não aplicavam direito no dia a dia. E depois de 5 anos trabalhando lá, eu saí e percebi que tinha uma grande vontade de desenvolver uma metodologia que fosse mais aderente, que fosse mais eficiente e eficaz também para aprendizagem em corporações. E foi aí que eu já estava realizando, né, a minha formação com o Federico Navarro, né, em aprendizagem, aprendizagem através do sistema neurovegetativo. Eu estudei muito isso, né, como é que se forma a memória, como é que se forma que tipo de coisa você pode fazer para facilitar a geração de memória. E aí tem alguma coisa a ver com o trabalho lá daquele chileno lá, o Maturana? Maturana. Tem algumas coisas que são relacionadas. Maturana. Humberto Maturana, incrível, Árvore do Conhecimento, acho que influencia muito isso.
Mas vou contar rapidamente para você o que é, né? O que fundamenta a nossa... Fique atento aí, porque olha, pode ser a sua profissão do futuro. E você, empresário, empreendedor, você gerente de recursos humanos, pessoa que tem assim pessoas para treinar, pode ser assim, olha, esse é um caminho, é por aí que eu vou direcionar os meus trabalhos, a minha empresa, ou enfim, desenvolver os meus colaboradores através dessa metodologia, desse trabalho chamado Games, né? Gamification, é o nome mais tradicional, mais utilizado no mercado. Existem várias formas de abordagem de gamificação, né? Nossa forma de trabalhar com a gamificação é focar na geração de memórias de longo prazo. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, nós temos como preocupação fundamental desenvolver a arquitetura do game para aprendizagem, ou do game ou da gamificação, de forma que as pessoas tenham maior probabilidade de aplicar aquilo e de gerar memórias de longo prazo. Isso está fundamentado nessa metodologia, né, que basicamente tem a preocupação de estimular as 3 grandes partes do sistema nervoso central. Né? Quais são essas partes do sistema nervoso? São muito simples, mas ao mesmo tempo são muito importantes para a gente que trabalha com empresas, que trabalha com gente dentro das organizações. Então, o sistema nervoso central é estruturado basicamente pelo sistema reptiliano, que fica aqui na base do crânio. Né? Sistema reptiliano. Reptiliano. Por que chama reptiliano? Porque nós herdamos dos répteis. Sim, estrutura mais básica, mais básicas, né? Estímulo, resposta, instinto, né? Basicamente. Instintual, ela é muito relacionada a medo, fome, as coisas básicas, mas também ela controla o sistema motor. Portanto, ela controla a nossa ação, a nossa implementação, a nossa capacidade de fazer. Né? Eu acho que o sistema reptiliano, em última instância, para nós, da área corporativa, ele está muito relacionado a isso. Só que o que acontece? Os répteis, eles colocam, sei lá, tartaruga, 200 ovos, 300 ovos, e aí nascem as tartaruguinhas e vão para o mar. E alguma dessas tartarugas, 10% fica vivo, beleza. Então, você nunca viu uma mamãe tartaruga cuidando do filhote, né? Verdade. Nunca viu. Não existe nenhum réptil cuida do filhote. Nem mamando, né? Nem mamando. Não existe isso. Isso apareceu depois com os mamíferos, que começaram a desenvolver o que a gente chama de cérebro afetivo, ou cérebro límbico. Porque se a mãe não cuida do filhote, tem 5 ou 6 filhotes. Um mamífero tem poucos filhotes, né? Uhum. Se a mãe não cuida do filhote, ela não consegue perpetuar a espécie. Então, com o aparecimento dos mamíferos, também aparece o desenvolvimento do cérebro afetivo, do cérebro límbico, que é uma camada em cima dessa herança então, assim, que a gente tem dos répteis. Reptilianos, depois... Dos répteis, que fica em cima dela aqui no nosso crânio. Então, a gente tem toda essa herança dentro da gente. Esse cérebro límbico, ele é responsável por afetividade, olho no olho, troca de experiências. No jogo, o cérebro reptiliano, vou voltar um pouco atrás, o cérebro reptiliano ele é responsável por tomada de decisão, ele é tomada pela ação que você faz dentro de um jogo. Tudo isso dentro de um jogo estimula o cérebro reptiliano, movimento corporal. Né? Já o cérebro límbico, que nós temos, que nós herdamos dos mamíferos, dentro do jogo ele é estimulado com o quê? Com a troca de experiências entre as pessoas do jogo, com a experiência que a pessoa traz, mas também ouvir a experiência do outro, com a expressão da emoção dentro do jogo mesmo, que gera emoção, com as cores, com a metáfora, o storytelling que existe dentro de um jogo, ele é uma forma de estimular o cérebro límbico. Música estimula o cérebro límbico. Então, e o cérebro límbico é 70% do nosso sistema nervoso central. Portanto, ele é muito responsável pela geração, ele é o grande armazenador de memórias de longo prazo. Quando você fala, então, que o trabalho de jogos ou de gamification, que envolve todos esses elementos e que gera a possibilidade, não, que gera como consequência a memorização, a memória de longo prazo, você está falando assim, que atua nesses 3 elementos fundamentais do ser humano, que seria o reptiliano, que seria o réptil, que seria o límbico e o neocórtex, que é muito importante também. Que é o que nós herdamos ou seja, que se desenvolveu com os primatas, que é pensamento estratégico, pensamento no futuro, o racional, efetivamente, de tudo que você está desenvolvendo. Todos esses elementos, eles fazem parte de um simples jogo que a pessoa está lá ou direcionando, ou participando, de alguma maneira aprendendo, tirando... Exato. O que é essa metodologia de bioaprendizagem? É o fato de você, quando você desenvolve um game, ou quando você trabalha com game, não é só porque ele é legal, porque é divertido, porque é colorido, enfim, porque é leve de aprendizagem. Porque aprendem com isso. Mas porque ele estimula essas 3 partes do sistema nervoso central. E quando a gente estimula, e nessa ordem especificamente, quer dizer, movimento, troca e depois o conteúdo, você tem maior probabilidade de gerar memória de longo prazo. A retenção da informação. A pessoa lembra.
Às vezes eu vou num... Isso é ótimo, né? Às vezes eu vou num cliente 5 anos depois, 6 anos depois, o cara me encontra no corredor e fala: ah, você foi o é você responsável. aquele cara do jogo, eu me lembro até hoje, eu contei conto para meus filhos, eu conto para não sei o quê. Porque é isso, porque quando você consegue de fato equilibrar isso, né? E isso é uma coisa muito importante, equilibrar esses 3 elementos dentro do jogo, você tem a maior probabilidade de geração de memória, né? Como é que ela tem sido utilizada no campo empresarial? Porque a gente percebe que tem toda essa estrutura. Você contou um pouquinho, claro, o tempo é exíguo, é limitado, senão nós ficaríamos o tempo todo só contando a origem, a estrutura, o que está por trás de um jogo, né? Mas no contexto empresarial, por que as empresas têm adotado, ou se existe ainda algum preconceito em relação a games, né? Porque parece que a pessoa vai se divertir ao invés de aprender, e você está dizendo assim: não, as pessoas podem aprender com jogos. E essa é a intenção do jogo, não só facilitar, mas fazer com que as pessoas que aprendem através dos jogos tenham essa memória, essa informação armazenada e, obviamente, por mais tempo, ou talvez até por muito tempo. Como é que as empresas estão vendo isso? Existe ainda algum preconceito? Existe já uma abertura para isso? Como é que as empresas estão adotando ou não a gamification? As empresas têm... principalmente nos últimos 5 anos, crescido muito o investimento em gamificação. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Quando eu estou falando mundo aqui, vamos dizer que nos Estados Unidos as empresas já estão muito à frente no investimento de gamificação e de games, né? Desenvolvimento de games, tanto digitais como board games, games físicos para algumas coisas. E na Europa, eu creio não, assim, Londres está em um desenvolvimento muito grande, a Alemanha também, outros países ainda estão, talvez até um pouco, um step atrás ainda do que o Brasil está, né? No Brasil, as empresas têm contratado muito projetos para o desenvolvimento de game em várias instâncias, né? Tanto como games como, por exemplo, para desenvolver novamente, pegar aquela coisa da integração, né, de novos funcionários, que é importantíssimo dentro das organizações. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, Fernando. Em que situações as empresas têm utilizado os jogos? Quando você fala gamificação, você falou agora em preparar as pessoas no processo lá de recebê-las e de integrá-las no processo da organização. Você falou alguma coisa relacionada ao desenvolvimento de pessoas, o treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Em que outros segmentos das organizações a gamificação é utilizada? Acho que o treinamento de pessoas é bem utilizado, né? É fundamental para vários aspectos, tanto em relação à integração, em relação à liderança, enfim, várias competências organizacionais. Na área de segurança do trabalho dentro das organizações é muito utilizado, porque dentro da segurança é muito importante que as pessoas possam simular situações e ter clareza de quais são os procedimentos em determinadas situações. Então, games de tabuleiro, games digitais para simulação e com vários casos possíveis. Change management, eu acho que também é um grande mercado, um grande celeiro de desenvolvimento de game hoje, né? Porque eu acho que hoje em dia as empresas às vezes implementam sistemas enormes e as pessoas saem do outro lado sem saber como fazer esse sistema. Então, você ter simuladores de como você pode operar esse sistema com as particularidades desse novo sistema que está sendo implementado antes do sistema ser implementado é fundamental. Atendimento ao cliente, assim, na formação de pessoas de grandes call centers, nós somos muito chamados para desenvolver simuladores com situações das mais diversas possíveis e também faz com que eles possam entrar jogando melhor dentro da central de atendimento, da central de operação. Simuladores de venda ou games que ajudam as pessoas a entender melhor os produtos da empresa. Diversas formas, né? Principalmente nesse aspecto comportamental, eu diria como um todo, um grande guarda-chuva é o comportamento. Você conseguir trabalhar o comportamento de uma forma mais eficaz. Quando vem a ideia de games, e pela molecada, pela tendência, pela moçada que está com games, videogames, né? Sempre me vem à mente assim, bom, então games naturalmente é alguma coisa relacionada à parte eletrônica.
assim, joguinhos eletrônicos e a partir daí tem a simulação, aquelas etapas nas quais as pessoas, e principalmente as crianças e jovens, né, de há mais tempo também, que adoram videogame, vão progredindo nos seus desafios e superando esses desafios. Mas você falou também assim, não, em tabuleiros, em outros segmentos. Significa então que a gamification, ou gamificação, os trabalhos todos de games, não necessariamente são vinculados apenas à parte eletrônica, ou jogos eletrônicos, ou videogames. Também são outros tipos de jogos? Fala um pouco sobre isso. Sim. Eu diria até que existe uma tendência muito forte ao game presencial. Porque as pessoas precisam estar juntas, né? O grande desafio das empresas hoje, você que trabalha com isso também, qual que é? As pessoas se comunicarem, as pessoas conseguirem estarem juntas, e hoje em dia, cada vez mais isso parece que é um desafio, até pelo grande desenvolvimento que existe do mundo digital. Então as pessoas estão com dificuldade de conversar de forma simples, juntas, sentar numa reunião, isso parece que é cada vez maior. Então, os games presenciais, ou seja, que fazem que as pessoas sentem, joguem, troquem informações, experiências juntas, estão crescendo, né? E os games digitais também, mas eles estão cada vez mais compartilhados. O que eu quero dizer? Da mesma forma que as plataformas de games de diversão são jogos coletivos, os grandes jogos hoje, os MMOs, são jogos coletivos, os games de aprendizagem digital também, né? Dentro das empresas. Então, cada vez mais as empresas nos pedem que nós tenhamos games onde parte do game eu vou jogar, e parte você vai jogar junto comigo e a gente vai trocar informação, que é diferente do EAD, que é o salto do EAD. Né? E essa é outra pergunta que também me desperta assim, uma curiosidade, acredito que para você também, que está aí nos assistindo. Assim, vamos pensar, gamificação, que é um trabalho todo focado em jogos, a partir de toda uma estrutura que tem a ver com a biologia, que tem a ver com essa estrutura neurovegetativa, como você fala, e que de uma maneira tem a sua origem para a perpetuação da informação, certamente por muito tempo. E os sistemas tradicionais de desenvolvimento, que são sistemas onde tem as projeções de multimídia, algumas vivências, qual é a efetividade ou qual o resultado, comparando o sistema de games com o sistema tradicional de aprendizagem? Qual a diferença, as vantagens e desvantagens que você vê de cada um deles? Olha, eu posso me fundamentar em algumas pesquisas de absorção de conhecimento, que eu acho que para mim é um grande índice claro, para a gente pensar nisso. Né? Os métodos tradicionais, né? Aula, PPT e a pessoa ali na frente, elas têm, em média, uma absorção espontânea de 15%. Isso é uma pesquisa que foi feita em 2014. Tá? Foi qual o grupo que fez? Vou me lembrar daqui a pouquinho qual que é a referência dessa pesquisa. Enquanto que as metodologias gamificadas têm em torno de 45% a 55% de absorção quando a gente está falando de metodologia presencial. Tá? Quando a gente está falando de engajamento a partir de metodologias digitais de aprendizagem, a proporção é de 15%, de 10%. Quem trabalha com EAD sabe disso, né? Que você tem que ficar ligando para o sujeito para ele fazer o EAD, tem que falar com um líder para ele. Não, ele não fez ainda, eu estou vendo aqui no Scorm que ele não fez ainda o treinamento, tem que ficar em cima. Ou seja, o engajamento espontâneo é muito baixo, é de 9% a 12%. Enquanto que o engajamento com games digitais para determinados conteúdos de aprendizagem é de 35% a 40%. Nossa, grande vantagem. É uma grande vantagem. É que o digital ele tem isso, né? Ele tem que por si só, quando a gente está falando de engajamento espontâneo, fazer com que a pessoa queira jogar e continue jogando, e continue aprendendo, enfim, né? Que é a grande dificuldade do EAD. Nós vamos ter hoje a honra, a grata satisfação de ter o Fernando nos 2 blocos. Nós temos 2 blocos e assim é um assunto tão interessante, tão vasto, tão atual, que eu tenho certeza que você vai continuar a acompanhar e a ficar despertando cada vez, talvez saia daqui mais curioso do que você entrou nessa entrevista. Então eu te convido para daqui a pouquinho continuar assistindo aqui a essa explanação toda do Fernando, que está nos falando sobre gamificação. Até já.
Olá, eu sou Alexandre Morita, estou aqui na TV Geração Z, eu apresento Terça Sensata, um programa onde personalidades contam um pouco da sua trajetória com bom humor. Espero vocês! Olá, eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. Lide bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Bem-vindo, retorno ao programa Comunicação Executiva. Eu sou Reinaldo Passadori e esse é um programa criado e desenvolvido pelo Instituto Passadori, sempre com o objetivo de trazer a você informações úteis, atuais, enfim, de qualquer maneira, para que você possa, a partir das informações, de alguma referência, a partir de algum toque, alguma dica, poxa, tirar um proveito para a sua vida pessoal e também, por que não, para a sua vida profissional. E no caso aqui, o Fernando está nos falando sobre gamification, e nos dando assim uma verdadeira aula sobre toda essa estrutura, que é como criar a estrutura de games, de jogos para um processo de treinamento e desenvolvimento das empresas. Ou seja, as pessoas aprendem se divertindo, e parece que essa é a estrutura e tônica básica. Não só tendo um interesse maior, mas para memorizar e guardar informação, obviamente, por muito mais tempo, o tempo que for necessário. Então, Fernando Ceaceiro, é um prazer muito grande receber em nosso programa, agora no segundo bloco. E gostaria então que você nos falasse um pouquinho sobre assim, as organizações. Estamos falando um pouquinho sobre essa visão geral, mas dentro das empresas, quais os benefícios que você tem observado daquelas empresas que têm adotado essa sistemática de gamificação nos seus processos de desenvolvimento? Bom, tem alguns benefícios que eu posso contar para vocês a respeito disso que são muito interessantes, né? Vou citar um exemplo de uma grande organização que trabalhou conosco que nesse quesito de integração de novos funcionários já existia há algum tempo, tinha 27 mil funcionários. Poxa. E queria refazer a integração e nós redesenhamos todo o processo de integração em formato de um grande game, era um board, era um tabuleiro que ficava na parede, uma parede inteira que tinha uma multimídia do outro lado. Envolvendo simultaneamente. E a ideia era fazer esse game simplesmente para as pessoas novas que entravam dentro da organização. E depois de algumas turmas, eles começaram a envolver todos os antigos funcionários para revitalizar os valores da empresa, para revitalizar as informações, ou seja, para reoxigenar a empresa inteira a respeito daquilo que a empresa já tinha, digamos, evoluído nos últimos tempos. Hoje já passaram 25 mil pessoas por esse treinamento. Poxa. E então, o que eu observo como assim, esse primeiro exemplo, né, de ganho das organizações. Primeiro que o game ele é escalável. O que eu quero dizer com isso, né? Uma vez que você desenvolve o game para dentro de uma empresa, a empresa é treinada para aplicar esse game, então ela não fica, digamos, dependente de você. Ela tem uma ferramenta que ela pode aplicar e ir lá. E por que ela é escalável? Porque dentro de um game você pode colocar uma série de informações, o game ele pode conter uma série de informações que não precisam ser responsabilidade do multiplicador ou do condutor daquela turma. Que podem ser atualizadas, modificadas. Então você garante a qualidade da multiplicação dessa informação. Não depende tanto do condutor, depende bastante da ferramenta. Lógico que precisa de um bom condutor para interagir, mas
você garante que aquela informação ela vai ser passada de uma forma mais uniforme para frente. Então, acho que a escalabilidade que a gamificação traz para a educação corporativa é muito boa. E também a possibilidade das pessoas aprenderem entre elas. Que muitas das coisas que existem dentro da organização, no meu ponto de vista, eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito conhecimento e é muito difícil às vezes acessar o conhecimento que todo mundo tem dentro da organização. As organizações às vezes têm uma sabedoria enorme instalada nas memórias das pessoas e que a gente não tem como trocar isso. O que o game faz, né? Um bom game, no meu ponto de vista, ele proporciona a inteligência coletiva, a troca entre as pessoas, né? Então, quando você está jogando, um bom game vai pedir que você traga um caos que se relaciona àquilo que está acontecendo ali no jogo, em determinada situação. E as pessoas vão trazendo os causos, né? Os cases, eu não gosto de brincar do caos, mas eles vão trazendo os cases, vão trazendo a sua experiência para dentro do game. Então, um segundo benefício muito importante... Seria tradicionalmente conhecido como gestão de processos, gestão de conhecimentos. Sim. Justamente a preservação de todo o conhecimento que foi amealhado e juntado durante um certo tempo naquela organização e que, se não reproduzidos, se não utilizados, eles acabam sendo desperdiçados. Se perde. Se contrata de novo, se tem Exato. um trabalho. Exatamente. Exatamente. Agora, não dá para mensurar o quanto uma empresa economiza com isso, não é? Ou talvez você pode imaginar assim, ela economiza tudo aquilo que ela teria que preparar de novo, treinar, para que outras pessoas pudessem chegar nesse patamar, desse estágio de conhecimento que ela juntou ao longo de tantos anos, não é? Exatamente. Olha só, exatamente. Olha, você que fique ligado, né? Pode ser uma coisa para você, para a sua empresa, para o seu futuro, ou o futuro da sua organização. Falando em termos de segurança, né? Como eu acho que muitos games de segurança do trabalho, nós somos chamados para falar de vários aspectos, tem os né? sistemas tradicionais, tem lá o departamento de segurança, tem as palestras, tem lá as orientações. A semana da CIPA, toda aquela coisa. Então, agora eu estou curioso para saber, como é que a gamificação ela pode ajudar, ou ela pode ser assim, uma ferramenta que faz toda a diferença em todo esse processo tradicional na segurança do trabalho de uma empresa? Ela faz porque você pode trazer dentro do game um grande alinhamento de todos os conceitos que precisam ser sempre alinhados e atualizados, né? Às vezes até por leis novas e novos compliances que entram dentro das organizações. Então você pode atualizar isso dentro com informações que são jogadas dentro do game, que são trocadas e que são aprendidas dentro do game. E ao mesmo tempo você possibilita com que as pessoas possam saber utilizar aquilo exatamente no dia a dia. Porque quando eu estou falando de um game de corporativo, eu estou falando de um game que traz a cultura da empresa, onde eles vão, os valores da organização, existem desafios dentro do game que vão trabalhar os valores, que trazem informações, a mecânica, às vezes, muita gente é chamada para fazer simuladores de plantas industriais, onde entra o seu bonequinho, o seu avatar, e você simula isso, e troca, e tira dúvidas, e alinha informações sobre o que pode e o que não pode acontecer naquela planta. Ou seja, para mim, o terceiro grande benefício dos games, da gamificação, é você poder expandir o conhecimento que você tem a respeito daquele assunto. E mais, muitas vezes nós desenvolvemos o que a gente chama de card games, ou jogos que você pode levar para casa. Tem muitas empresas que adoram isso, né? E continua e se espalha isso para até outra comunidade. Para outras comunidades, exatamente. Você pode criar um game principal sobre segurança, que vai aprofundar mais aqueles detalhes, aqueles assuntos, e você criar um jogo de cartas que ele vai levar para jogar com a família a respeito daquilo. Isso tem algum reflexo em relação ao marketing, a imagem da empresa, que se propaga de alguma maneira quando ela cria, envolve outras pessoas em games? Sim. Acho que hoje a reputação de uma empresa está muito relacionada, é um aspecto que vai muito além das paredes da empresa, né? É muito além das paredes da empresa. Então, assim, você está falando de stakeholders, a família do colaborador é um stakeholder. Claro. Então, você conseguir envolver ele numa ação positiva é essencial para você trabalhar algumas coisas, inclusive de segurança do trabalho. Porque você envolver a família, muitas vezes, na segurança do colaborador, vai ajudar com que ele tenha mais segurança, né? Assim, então, um quinto elemento, ou quarto elemento que eu acho que é fundamental dos games é que ele traz um aprendizado e uma visão sistêmica daquilo que você está trabalhando. Que não se aplica só à sala de aula, ao conhecimento que você vai ter. Não, ele vai além, ele pode ir além. Ele faz você olhar o que você está estudando por outras facetas, por outras dimensões. O curioso assim, eu tenho participado, e praticamente quase todos os anos tenho ido,
eventualmente não vou no maior evento de treinamento do mundo, que é a ATD, que é a antiga ASTD, que é feita nos Estados Unidos uma vez por ano, em cada cidade lá nos Estados Unidos. E há vários anos tenho ouvido falar sobre gamificação, gamification, as tendências todas. E assim, já muito curioso e vendo uma tendência que está assim, ganhando corpo e espaço no Brasil, onde também há várias empresas que estão criando essas condições e muitas empresas já acordadas, abertas para essa possibilidade. Levando em consideração algo que me parece bastante oportuno e comum. Todas as crianças, todos nós na nossa educação, fomos envolvidos por jogos, games de todos os tipos, né? Desde os jogos comuns, tradicionais, onde aprendemos a usar certas regras, ou seja, o jogo ele tem certas condições, então já vai criando certos condicionamentos para o processo até de educação de um jovem, de uma criança que vai se desenvolvendo a partir das regras, da estrutura de um jogo. E claro, jogos de tabuleiro, jogos dos mais diversos, e hoje, assim, com o advento do videogame, a criançada toda lá, Sim. muito ligada, conectada em ultrapassar a atenção, foco, desenvolvimento da inteligência. Ou seja, os jogos eles fazem parte da nossa vida, fizeram parte da nossa vida. Claro, jogos mais antigos, mais tradicionais, de tabuleiros, e os jogos atuais, também são atualizados de acordo com a própria evolução da humanidade, não é verdade? E os jogos, então, eles entram como um elemento a mais, quer dizer, utilizando toda essa estrutura do jogo, só que agora para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento de organizações. Então, me parece assim, uma verdadeira e uma nova revolução, não se pode chamar assim. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso com dados cada vez mais relevantes a respeito do que está acontecendo, né? A pesquisa que foi feita no ano passado a respeito da utilização de games for fun, games caseiros, digamos, né? Videogame, etc. e tal, quanto que as pessoas, os adultos a partir de 35 anos, homens e mulheres, estão jogando na América Latina. Por semana. Quantas horas as pessoas estão jogando? 15 horas por semana. Poxa. A média de pessoas... Os jovens há mais tempo, quer dizer, né? 35 anos de idade, de 35 a 40 anos de idade hoje, a última pesquisa do ano passado. 15 horas por semana. Nos Estados Unidos são 20 horas por semana. Tanto em jogos de tabuleiro, mas muito... E principalmente em jogos em aplicativo ou jogos de console, né? Muitos jogos de aplicativo, na verdade, assim, hoje em dia ocupam o dia a dia das pessoas. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha essa visão de que isso era uma coisa só de jovem, né? E hoje não é mais, né? As pessoas de 35 anos a 45 anos... Mentira, todo mundo gosta de jogo. Todo mundo gosta. O que vai diferir é o tipo de jogo que você está jogando. Claro. Que vai puxar um pouco mais pela inteligência, talvez um pouco mais de desafios, ou não, talvez os mais simples, quem sabe... Mas é interessante Agora, é isso. É impressionante ver a criançada nos joguinhos lá que são fantásticos. Assim, as gerações mais novas estão jogando jogos cada vez mais complexos. Isso é verdade também. Agora, recentemente também, para dar uma ideia da dimensão que eu estou vendo, assim, que muitas pessoas veem da gamificação, uma indústria farmacêutica de desenvolvimento de produtos, né? Não me lembro o nome dela, qual delas agora, na verdade, mas ela lançou um desafio porque ela não conseguiria, em 6 meses, desenvolver uma molécula, e ela lançou um desafio para pesquisadores amadores do mundo inteiro, em 6 meses, conseguirem ver quem conseguiria trazer a melhor formulação química e o melhor algoritmo para o desenvolvimento daquela substância. Envolvendo né? a sociedade, envolvendo pesquisadores amadores no mundo inteiro. Ela abriu as portas, saiu do centro de desenvolvimento dela e falou, vamos abrir as portas para ver o que acontece. E lançou um desafio, nem valia muito dinheiro, né? Era uma questão de desafio e 2 pesquisadores, 2 químicos da Índia trouxeram a solução em 3 meses. E aí eles anunciaram isso de uma forma muito bonita, porque eles falaram, olha, nós como centro de pesquisa, que é o mais avançado do mundo hoje, com os nossos pesquisadores, sabíamos que iríamos demorar 1 ano e meio para fazer isso. E abrindo isso para um game internacional, em 3 meses a gente conseguiu evoluir. Por quê? Porque um game, em última instância, é uma forma de geração de inteligência coletiva. Por trás do que é o game, do bonitinho, do que é legal, divertido, você está gerando uma troca, você está criando uma rede neural de troca. E é isso que essas grandes organizações estão entendendo e estão começando a utilizar isso cada vez mais, né? A nossa inteligência, a inteligência da inovação, é conseguir gerar a melhor estratégia para você criar essa gamificação, seja digital, seja presencial. Mas, em última instância, o grande
pulo do gato é você conseguir fazer com que a sua inteligência seja multiplicada dentro da organização. E rapidamente. Né? E rapidamente. Velocidade. O que é Game Jam? É uma outra sistemática, uma metodologia utilizada na estrutura toda que vocês desenvolvem? Como é que é isso? O Game Jam, ele surgiu como uma necessidade exatamente de expandir um pouco a nossa capacidade criativa. Nós temos um grupo de desenvolvedores, pessoas especializadas em board games, pessoas especializadas em games digitais, e nós temos o sonho de criar uma plataforma aberta para o mundo inteiro de cocriação de games e soluções para aprendizagem. Só que aí nós nos demos conta que esse game, a gente não ia conseguir fazer isso com 20 pessoas que tem ali criando games, né, 25 pessoas, que era muito mais interessante a gente conseguir abrir e criar e co-criar isso com várias pessoas. Então, nós criamos uma metodologia, que é uma metodologia onde nós facilitamos a criação, a co-criação de games. Também, né? E vira uma pesquisa, onde as pessoas... As ideias mesmo, as pessoas são criativas por natureza. Às vezes, Exato. não sabem como aplicar a sua criatividade, de repente ali você cria uma condição e as pessoas participando, elas te ajudam a solucionar problemas, a criar, a inventar coisas novas. Exatamente. Parece uma tendência em termos de profissão e de futuro em relação a isso, não é? A co-criação, o co-working, são coisas que são cada vez mais atuais, né? Então a gente também um pouco nessa tendência de co-criar, desenvolver essa metodologia, que é uma metodologia que facilita. Então, nós inicialmente juntamos grupos abertos, isso periodicamente, onde as pessoas de diversas formações, diversas corporações, muitas vezes, se juntam e cada mesa de 5 ou 6 pessoas decide qual tema que eles vão criar, né? Então é muito interessante. Às vezes saem jogos de ensino para matemática do ensino fundamental, processos industriais, perfuração de petróleo. Assim, a gente já se criaram games. Brainstorming através de games. Né? E eles criam e no mesmo evento testam games. E você não só testa o seu, você testa o game que uma outra mesa criou. Que isso é muito interessante, porque aí você cria essa rede de troca. Uma outra pessoa vem jogar o game que você criou. Eu sou suspeito para falar, porque eu já me apaixonei por eles, assim, pelo trabalho que eles fazem. Já numa oportunidade, tive no CONAR antigo, que é o Congresso de Treinamento e Desenvolvimento aqui em São Paulo, eu estava lá presente, na plateia, milhares de pessoas, cada uma com sua mesa, e lá um jogo, num tabuleiro. Eu fiquei curiosíssimo, falei, o que é isso, né? Que esse pessoal maluco veio fazer aqui? E assim, numa coordenação simples, em pouco tempo, uma hora e pouco, todo mundo participando e apresentando assim, situações e soluções fantásticas. Então, assim, tive a oportunidade de ver na prática isso funcionando. Por isso, assim, a minha curiosidade, eu gostaria muito que você compartilhasse isso com os nossos internautas, por se tratar algo muito valioso, muito precioso. E eu vejo, assim, que está aí uma boa chance, uma boa oportunidade. Eu estou muito feliz de te receber, Fernando, entre outros assuntos, pela simpatia, pela consideração, pelo respeito que tenho, pelo meu interesse em transformar os nossos produtos e adaptar com games dentro das possibilidades, já que estamos também há 31 anos no mercado, com sistemas tradicionais, alguns já modernizados, atualizados, com vídeos, com muitas coisas que a gente procura trazer. Storytelling, enfim, estamos criando novas dimensões do nosso próprio trabalho. Eu entendo que na medida que conseguirmos fazer não só cursos à distância, mas cursos ou presenciais, ou à distância, ou híbridos, mas utilizando essa metodologia, essa estrutura da gamificação, não só nós vamos atrair mais e mais pessoas mais jovens, ou até jovens de mais idade, mas criar condições para que as pessoas aprendam com muito mais facilidade. E um dos grandes desafios é justamente esse, a retenção da informação. Até que ponto que as pessoas fazem, participam de um curso maravilhoso, normalmente os resultados são fantásticos, são extraordinários, adorei, etc. Mas depois de um tempo, se você for mensurar o resultado, não, sabe o que é, a apostila ficou lá, sabe o que é o material, eu não treinei, não desenvolvi, e a pessoa se esquece, ou seja, a empresa faz um investimento, alto investimento pesado, e é algo que de uma maneira vai se dissipar ao longo do tempo. E se você tem uma ferramenta para ajudar as pessoas a se lembrar da informação através desses estímulos do próprio sistema motor, do sistema neural, do sistema, enfim, intelectual, e a partir daí a pessoa reter a informação, poxa, me parece assim algo extraordinário e que merece a sua atenção. Eu gostaria que você utilizasse esses minutos finais para você fazer as suas considerações e deixar também aqui para os nossos internautas o seu celular, o telefone, ou o seu site, enfim, de que maneira as pessoas podem ter acesso à sua empresa, da Inove Ação, para que possam, enfim, ter contato e, enfim, conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão interessante, eu diria mais, extraordinário. Bom,
meus contatos, né? Sou Fernando Ciaceiro. O site da inovação é o www.i9acao.com.br. O telefone é 38719409. E quem quiser mandar um e-mail diretamente para mim é fernando@inoveacal.com, inovação.com.br. E eu quero te agradecer também por esse livro extraordinário que você me deu, me presenteou. Vou ler. Agora, assim, o desafio é transformar esse livro agora em games. Né? Desafio aceito. Vai ser uma maravilha fazer isso. Mas assim, alguma consideração final da importância disso? Porque eu falei alguma coisa, mas você, como é um especialista, vendo assim essa moçada toda chegando, uma perspectiva futura, que recomendação que você daria, não só para as empresas, mas para essa moçada que está aí, muitas vezes perdida no meio de tantas alternativas, sem saber qual seria uma alternativa adequada para ela focar a sua atenção e os seus estudos? Você diz no público jovem, no público em geral? Quem estiver interessado em gamificação? Sim. Olha, hoje já existem formações, assim, formação formal, digamos, o bacharelado reconhecido pelo MEC em gamificação. O único reconhecido pelo MEC hoje em dia é o EMB Morumbi. Uhum. É, de fato, uma formação, uma graduação reconhecida pelo MEC, bacharelado em Game Design, Gamification, né? Uhum. Dentro da formação, eu sei que eles ainda estão colocando poucas coisas de gamification, mas já tem muita coisa lá dentro de desenvolvimento de games. E eu sugiro para quem quer começar a jogar. Com uma grande formação, com jogos grátis que existem, baixar, jogar, veja o que te interessa e principalmente descobrir algum jogos de tabuleiro hoje em dia nos mercados e lojas que vendem jogos de tabuleiro, que é um bom caminho para começar a entender o que está acontecendo. Tem muitos games. Muitos games, assim, mecânicas novas e coisas novas, né? Jogos novos, né? O Catan, um jogo que foi lançado mundialmente agora, que tem 40 milhões de pessoas que já compraram o jogo. Então, o Catan, um que eu recomendo, para começar a entender outras mecânicas e como o jogo está evoluindo, assim, como um todo. Fernando Ciaceiro, muito agradecido pela sua participação em nosso programa Comunicação Executiva. Muito feliz em tratar sobre esse assunto e acredito que tenha sido bastante útil lá para os nossos internautas. Muito obrigado. Muito obrigado a você. E para você, internauta, fica aí uma recomendação. Caso você ache esse assunto interessante, essa entrevista ficará disponibilizada em nosso site, que é o passadori.com.br, para que você possa compartilhar com as pessoas do seu interesse ou que se interessem por esse tipo de assunto. Tá bom? Fica aí um abraço e até o próximo programa. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.